vem obedecer os mandamentos dele. O Senhor não queria Isaque, o Senhor queria apenas a obediência de Abraão. O Senhor não queria aquilo que ele tinha dado na mão de Abraão. Ei, o Senhor, quantas vezes o Senhor nos entregou algo nas nossas mãos? Talvez Abraão também tinha esquecido daquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele. Talvez Abraão também estava usufruindo, estava andando com Isaque e tinha esquecido do Deus que tinha dado a bênção, tinha dado a promessa para ele. Quantas vezes nós abandonamos a Deus pela bênção, pelo aquilo que Deus nos deu? Talvez Deus te deu um carro e você está indo viajar e tem abandonado a obra do Senhor. Talvez Deus te deu uma família e você está indo para as festas e abandonando a obra do Senhor. O Senhor não nos abençoa para que nós venhamos abandonar a obra, para que nós venhamos abandonar o caminho. Mas o Senhor nos dá bênçãos, o Senhor nos dá conforto, para que nós venhamos ter mais facilidade de adorar a Ele. Nós vemos que Daniel é um homem que olha para Deus e ele entende que o inimigo ia se levantar e se levantou. Ei, mas quando eu olho para Abraão, eu vejo um homem obedecendo a voz de Deus. Não importa a dor, não importa o sofrimento, mas importa que o Senhor cresça e que nós diminua. Nós vemos o próprio João Batista que ele está anunciando o Messias. Ei, pode ter dor, pode ter sofrimento no caminho, mas maior que a minha e a tua dor é o Senhor que nos fez a promessa. Abraão confiou no Senhor, e quando Abraão está ali para imolar, quando Abraão está ali para entregar o teu Isaque, o Senhor manda um anjo que veio do céu. Quantas vezes o Senhor enviou o anjo para trazer a resposta que eu e você precisava? Quantas das vezes o Senhor enviou a providência para mim e para você? Ei, o Senhor nos traz aqui porque Ele não quer que nós venha só sacrificar. O Senhor quer a obediência do teu povo. Ei, a promessa de Deus não é para nos separar do amor de Deus, é para nos aproximar, é para nós ter mais intimidade com Deus. Talvez eu e você está saindo do caminho e o Senhor está pedindo o nosso Isaque para nós voltar para o caminho. Porque a palavra do Senhor nos diz que é melhor estar na casa que há luto. Ei, talvez naquele momento Abraão abriu o coração dele e começava a orar a Deus. Porque não é diferente nos dias de hoje, eu e você, quando passamos por dificuldades. Quando nós passamos pela luta, é o momento que nós buscamos ao Senhor. Quando nós passamos pela dificuldade, é o momento que nós se prostramos diante a presença do Senhor. Ali o Senhor está testando a fé de Abraão. Ali o Senhor está testando a fidelidade de Abraão. Porque até o momento, Abraão glorificava o Senhor. Ei, o Senhor não vai nos testar naquilo que não vai dar dor em nós. O Senhor vai pedir aquilo que mais vai doer em mim e em você. Ei, o Senhor vai pedir aquilo que nós não queremos largar. O Senhor vai pedir aquilo que vai apertar o nosso coração. Ei, não seja hipócrita, irmãos. Ana orava ao Senhor e ela disse que quando viesse o seu Samuel, ela entregaria. Nós vemos duas semelhanças. Ana ora ao Senhor e o Senhor concebe. E Ana entrega nas mãos do Senhor. Abraão entendeu que quem fez a promessa era fiel para terminar a promessa. Era fiel para terminar aquilo que ele tinha prometido. Ismael não era o filho da promessa. Mas por causa de Sarai, o Senhor dá Ismael. Ei, sempre vai ter alguém querendo antecipar aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Mas há o tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e na terra. Ei, talvez muitos estavam pensando, Abraão pela idade de 86 anos ainda consegue ter Ismael. Mas eu quero ver Abraão ter a promessa com 100 anos.
Aos 99 anos, o Senhor vem no capítulo 16, capítulo 17, ele vem ter com Abraão e ele diz: dentro de um ano Sarai terá o filho da promessa. O que eu venho trazer, o Senhor está trazendo que a promessa ainda está de pé. O Senhor é fiel para cumprir com cada promessa que Ele prometeu sobre a minha e a tua vida. Mas o Senhor precisa que eu e você venham obedecer à voz dEle. O Senhor precisa que eu e você venham estar de pé. Quando olhamos para Abraão, o Senhor determina que ele sobe até Moriá. Ei, Moriá é lugar de obedecer à voz de Deus. Moriá é lugar de entender que é Deus que está conosco. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos envia onde Ele haveria de estar. Ei, quando Abraão chega até aquele lugar, o Senhor já estava presente. Ei, aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor já se faz presente. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, Ele disse na palavra, ficar em Jerusalém. Ei, para ser cheio do poder, para ser cheio da unção de Deus. Ei, Abraão entendeu. Ele entendeu que era necessário entregar aquilo que ia doer nele. Abraão entendeu que era necessário se entregar mais na presença do Senhor. Ei, Abraão está entendendo que a vontade de Deus era que ele quebrasse aquilo que ele estava fazendo para fazer a vontade de Deus. Ei, quantas vezes o Senhor está pedindo para nós sair do nosso acomodismo? Quantas vezes o Senhor está pedindo para nós se entregar mais na presença dEle? Mas está difícil. Senhor, tem o cansaço do dia a dia. Talvez Abraão estava dando valor nas coisas que não era para a glória de Deus. Mas Deus olha muito além do que eu e você olha. A palavra do Senhor nos diz que assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais alto e melhores do que o meu e o teu. Abraão não entendia ainda a vontade de Deus, mas o coração e o amor de Abraão por Deus era muito maior do que o amor que ele tinha por Isaque. A palavra do Senhor nos diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Quando entendemos o sentido da mensagem de Cristo, Cristo diz para mim, diz para você, que não devemos amar, não devemos semear sobre esta terra, porque aqui a traça, a ferrugem consome. Mas se Abraão tivesse semeando somente na terra, talvez ele não tinha entregado aquilo que glorificava a Deus. Por isso que o Senhor diz, guarda a palavra na tábua do seu coração. Se a palavra não tiver na minha e na tábua do teu coração, no momento que o Senhor nos pedir algo, nós não faremos. No momento que o Senhor pedir algo para mim e para você, nós não se entregaremos diante dele. Abraão sobe até Moriá, porque ele entendeu que a vontade de Deus era muito maior do que a dele. É necessário, igreja, que nós venhamos entender que a vontade de Deus é muito maior e muito melhor do que a minha e a tua. Eu entendo que aos 86 anos vem um filho para alegrar o coração de Abraão. Mas aos 100 anos, Abraão recebe o filho da promessa. Aos 99, o Senhor envia o anjo para falar com Abraão. Ei, nós vemos que o Senhor já dá duas promessas para Abraão, quando ele envia o anjo e quando ele vem falar com Abraão. A primeira promessa é que dentro de um ano ele entregaria a promessa nas mãos de Abraão. A segunda promessa é que ele seria pai de nações. Ei, se Sarai não conseguia ter um filho com Abraão, como Abraão seria pai de nações? Ei, eu acabei de dizer, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Talvez Deus fez uma promessa e aos teus olhos ela é muito grande. Talvez Deus te entregou algo
E você está falando, Senhor, como eu vou usar isso? Como eu posso usar este instrumento que o Senhor entregou sobre as minhas mãos? Mas quem deu e quem fez a promessa, Ele é muito fiel para te ajudar ao decorrer da caminhada. Meus irmãos, Abraão é um homem que glorificava a Deus. Nós olhamos no livro de Gênesis, fala muito sobre Abraão. Abraão é aquele homem que orava, pedindo misericórdia de Deus sobre o povo da terra. Abraão é aquele homem que falava diretamente com Deus. Mas aqui o Senhor vê que a idade de Abraão está se avançando. Talvez naquela época o povo parecia e falava para Abraão: Abraão, você teve até Agar, você teve até Ismael com Agar. Mas como pode um homem com a idade avançada, Abraão, receber um filho com quase 100 anos? É aí que o homem e a mulher se enganam. Quando acaba todas as possibilidades do homem, quando acaba a fé do homem, ei, ali está vindo Deus, ali está vindo Jesus. Nós podemos ver que Deus vem quando as nossas possibilidades estão se esgotando. Deus só vem, meus irmãos, quando o homem acha que já não tem mais solução. Hoje nós olhamos um homem com 40 anos, ele já acha que é impossível ter um filho. Imagina um homem já com 86 anos. Imagina um homem com 99 anos. Talvez a fé de Sarai já estava abatida. Talvez Abraão ainda tinha fé. Mas não é a mesma fé de quando nós recebemos a promessa. Meus irmãos, quando nós recebemos a promessa que Deus vai nos entregar algo, não é no nosso dia, não é na nossa hora, não é no nosso momento, mas é na vontade, é no tempo de Deus. Aqui Abraão está esperando a promessa, assim como Jeremias continuava fazendo a vontade de Deus e aguardando que se cumprisse aquilo que Deus tinha falado na vida dele. Meus irmãos, nós somos servos do Deus vivo, e muitas das vezes nós vamos se frustrar. Como assim, irmão Rodrigo? Nós vamos se frustrar por nós mesmos, porque nós achamos que nós somos o dono do tempo. Mas a palavra diz que o próprio Deus é o dono do tempo. Ele tem o tempo, Ele tem a hora e o momento certo de abençoar o teu povo. Abraão está aguardando o dia e a hora que Deus ia conceder. É necessário, igreja do Senhor, aguardar o momento que Deus vai entregar a tua bênção, o teu milagre. É necessário aguardar a promessa de Deus sobre a tua vida, porque Deus, Ele é o nosso abençoador. Ele é aquele que traz a minha e a tua providência. Talvez já se passaram anos como Abraão, já se passaram muito tempo, e a fé já está se abatendo. Mas assim como Deus foi fiel para cumprir a promessa na vida de Abraão, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Deus não esqueceu da promessa que Ele fez na tua casa. Deus não esqueceu da promessa que Ele fez na tua família. Talvez a promessa foi de salvação. Talvez a promessa foi de conceber uma família. Talvez você ainda não casou. E os anos se passaram. E você está dizendo, eu já sou velho. Talvez você ainda não teve um filho. E você está dizendo, eu já estou velho. Ei, mas a promessa de Deus não cai por terra. A promessa de Deus é viva sobre nossas vidas. Deus tem promessa para cada propósito, meus irmãos. Se você colocar o seu propósito nas mãos de Deus, Ele vai cumprir as promessas dele sobre a tua vida. Mas não é somente aguardar a promessa e confiar na promessa. Esteja preparado, porque talvez a promessa pode chegar no dia que você não esteja preparado. Como assim, irmão Rodrigo? Talvez Abraão estivesse ali num dia comum e o Senhor envia o teu anjo
e fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho e sobe até Moriá. Como eu e você receberia esta palavra no dia de hoje? Lembra de Zedequias, quando o profeta vem e diz: põe a tua casa em ordem? Ei, o Senhor pode surpreender eu e você, meu irmão. O Senhor pode surpreender eu e você, minha irmã. Talvez você ache que ainda a promessa está longe. Talvez você ainda ache que a promessa vai demorar. Talvez você já não tenha mais a esperança que um dia possa se cumprir a promessa na tua vida. E talvez hoje Deus te trouxe neste lugar para cumprir a promessa, para cumprir aquilo que Ele falou sobre a tua vida. Talvez você passou por grandes lutas, talvez a tempestade é grande dentro da tua casa, e você já não vê mais a luz, mas tem visto somente a escuridão. Ei, mas tem um Senhor que é a luz, que alumia o meu e o teu caminho. Tem um Senhor que Ele está esperando eu e você aguardar a promessa dEle de pé. O Senhor é fiel para nos conceder aquilo que Ele nos disse, meus irmãos. Mas é necessário que eu e você venham estar de pé aguardando a promessa do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: eis-me aqui. Meus irmãos, durante este texto, eu vejo pelo menos por 3 vezes Abraão, quando alguém chama Abraão. No primeiro verso eu vejo Abraão quando o Senhor chama Abraão. Abraão, Abraão. Abraão já estende, eu creio, as mãos e diz: Senhor, eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor chama o meu e o teu nome? Quantas vezes o Senhor nos chama na madrugada? Quantas vezes o Senhor nos para na rua através de um homem evangelizando? Quantas vezes alguém manda uma mensagem para mim e para você, e eu e você apenas abre e não lê, apenas ouve, mas não guarda? Quantas vezes o Senhor nos chama na madrugada para ter um momento de intimidade, e nós não nos colocamos de joelho? Mas Abraão é diferente. Abraão, entendendo que qualquer momento o Senhor poderia cumprir a promessa. Abraão, entendendo que a promessa ainda estava de pé. Abraão, quando escuta a voz do Senhor, Abraão abre o coração e diz: eis-me aqui, Senhor. Se você ainda aguarda a promessa do Senhor, é necessário que você esteja atento, pois qualquer momento o Senhor pode chamar o teu nome. Pois a qualquer momento o Senhor pode chegar até a tua casa. Mas como você vai receber o Senhor? Como você está se preparando para receber a promessa que Deus fez na tua vida? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos em oração e estamos dizendo: Senhor, há quanto tempo a promessa? Há quantos anos já se passaram a promessa? E ainda não se cumpriu. Ei, não foi fácil para Noé. 120 anos, um homem falar em algo que o povo não acreditava. Porque somente Noé e a família de Noé entrou na arca. Ei, somente Abraão e Isaque subiu até Moriá. Será que seria fácil para mim e para você estar ali preparado para entregar o meu e o teu filho diante as mãos do Senhor? O Senhor já não está pedindo mais o meu e o teu sacrifício, mas o Senhor está pedindo: obedeça a minha voz. Quando olhamos para o livro de Amós, nós vemos que chegará um dia que haverá fome sobre a terra, fome da palavra de Deus, fome de ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu. Já não ouviremos mais, meus irmãos, a voz de Deus.
Tem um tempo sobre a Bíblia que ninguém ouvia a voz de Deus mais. Será que eu e você suportaria passar este tempo? Será que eu e você suportaria enfrentar as lutas sem ouvir a voz de Deus? É necessário, meus irmãos, se alimentar da palavra de Deus. É necessário, meus irmãos, estar atento à voz de Deus que fala dentro das igrejas. Meus irmãos, eu tenho a certeza do Deus que dá a palavra. Eu tenho a certeza de quem ministra sobre o altar. É necessário, meus irmãos, nós estar atento ao que Deus está dizendo. Pois o Senhor está dizendo que a promessa ainda está de pé. O Senhor está dizendo que é necessário vocês estar atentos, com o ouvido atento, àquilo que Ele está dizendo para o povo dEle. Quantas vezes estamos desatentos? Quantas vezes o Senhor está nos chamando para um momento de intimidade? Está dentro da casa de oração não é sinal que estamos atentos ao que Deus está dizendo. Quantas vezes chegamos até a casa de oração, mas não ouvimos a voz de Deus? Saímos daqui como entramos, vazio. Ei, mas Abraão não. 3 vezes alguém está chamando Abraão. Segundo, Isaque, meu pai. Aqui está tudo, meu pai. Mas aonde está o cordeiro? Aí está a melhor parte do texto, meus irmãos. Abraão responde a Isaque: Deus proverá para ti o cordeiro. Deus preparará para ti o holocausto. Deus já preparou tudo, meus irmãos. Deus apenas está dizendo para mim e para você: vem. Deus apenas está dizendo para mim e para você, minha irmã: vem. Jesus, quando Ele está para ser crucificado, Ele sobe até o Monte das Oliveiras. Você pode ver que todas as dificuldades que grandes homens de Deus e o próprio Jesus vai passar, grandes aflições, esses grandes homens e o próprio Jesus está orando, está subindo para monte, está subindo para lugar de intimidade. Mas eu e você, quando vamos passar pela dificuldade, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar. Ei, a dificuldade não é para nós murmurar, a dificuldade é para nós se prostrar diante ao Rei da Glória. Assim como eu preguei no dia de ontem, Marta está falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Maria não, quando ela vê Mestre chegando, quando ela vê a ressurreição chegando, Maria se prostra diante o Rei da Glória. Ei, quando nós se prostramos diante do Senhor e quando nós confiamos que Ele está no barco, Ele pode até estar descansando, mas Ele não deixa o teu povo só. Os discípulos estão com medo do barco afundar, mas o próprio Senhor está descansando. O Senhor traz no meu coração: descansa, mas mantenha a fé na promessa de Deus, porque Deus vai cumprir cada promessa que Ele fez para mim e para você. Deus vai cumprir, meus irmãos. Deus já está preparando tudo para mim e para você. Talvez você já não vê a promessa se cumprir na tua vida, mas o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. No verso 2 diz: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, e abardou o jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dizerá.
eu e você tem ido ao lugar que Deus nos ordenou? Quantas vezes o Senhor diz para mim e para você: vem me adorar, vem me glorificar, vem ficar em Jerusalém, vem. E nós não vem. É nesse momento que Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Quantas vezes nós deixamos de receber grandes bênçãos de Deus? Quantas vezes Deus tem algo para entregar na minha e na tua vida, mas por eu e você não obedecer à voz de Deus, nós perdemos a nossa bênção. Como assim, irmão Rodrigo? A desobediência nos afasta de Deus. Nós vemos um homem que era vencedor de guerra. Nós vemos um homem que era para ser bem-sucedido na presença de Deus. Mas nós vemos um Abraão que obedeceu, e nós vemos um Saul que não obedeceu. Para Saul era muito duro ele ir lá e exterminar tudo. Para Abraão era obedecer à voz de Deus. Abraão estava entregando o único filho que ele tinha. A Bíblia diz, o teu único filho. Mas como assim, irmão Rodrigo? E Ismael? Abraão está olhando para a promessa de Deus. Abraão está olhando para o filho da promessa. Ei, Deus vai nos dar muitas coisas, porque nós estamos pedindo, ou tem alguém pedindo. Lembra de... Ele enviou anjos para te proteger até você chegar aqui nesta noite. Deus tem guardado a minha e a tua casa, meus irmãos. Deus tem guardado a minha e a tua família. Agradece a Deus porque você está aqui nesta noite. Talvez veio uma enfermidade no teu corpo e você não entende. Talvez você tenha passado dias difíceis, como foi para Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Imagina a cabeça de Abraão naquele momento. Senhor, eu aguardei 100 anos para receber a promessa, e agora o Senhor está pedindo a promessa que o Senhor me deu. Como é para mim e para você, se é difícil aguardar a promessa, imagina entregar a promessa na mão de Deus. 100 anos Abraão aguardou a promessa. Mas chegou um dia que Deus pediu: Abraão, entrega a promessa na minha mão, Abraão. Abraão, entrega, Abraão, tudo na minha mão. Mas o tudo de Abraão não era Isaac. O tudo de Abraão era o próprio Deus que estava no coração de Abraão. O que eu trago nesta noite, aonde está Deus no teu coração? Aonde está o Cristo no meu e no teu coração? Se Cristo estiver no nosso coração, meus irmãos, nós não teremos medo de entregar aquilo que Deus pedir para mim e para você. Agora, se eu e você não estiver guardando a palavra de Deus no nosso coração, fica impossível nós glorificar a Deus. Muitas das vezes nós dizemos, nós amamos a Deus, mas não fazemos nada para glorificar o nome de Deus. Eu vejo o próprio Jesus, que ele está passando dificuldade, ele está sendo humilhado, ele está sendo rejeitado, ele está sendo cuspido, ele está perto de ser entregue. Mas Jesus está caminhando, Jesus está passando em cidades, Jesus está passando, Jesus está pregando, Jesus está curando. Como assim, irmão Rodrigo? Na minha e na dificuldade, na minha e na sua dificuldade, Jesus está pedindo para mim e para você fazer isso. Como ele fez? Caminhar. Eu e você devemos andar, meus irmãos. Jesus não chamou eu e você para estar sentado numa cadeira. Jesus não chamou eu e você para estar acomodado. Mas Jesus chamou eu e você para estar igual a Abraão, entregando tudo nas mãos dele. Talvez para Abraão ia doer, assim como doeu em Ana, assim como dói em mim e em você. Eu creio que todos aqui já perdeu algo.
Eu creio que todos aqui já perderam uma pessoa que muito amava. Ei, imaginem Abraão, meus irmãos. Imagina aguardar 100 anos. Mas Abraão, por ter ouvido a voz de Deus aos 99 anos, Abraão está entendendo. Se Deus falou comigo quando ele foi me dar Isaac, eu creio que Deus falará comigo lá em cima. Se eu obedecer a voz de Deus, eu tenho certeza que Ele falará comigo lá em cima quando eu obedecer a voz dEle. Ao obedecer a voz de Deus, meus irmãos, nós temos um grande benefício, que é a misericórdia de Deus sobre nossa vida. Nós vemos que todos que obedeceu a voz de Deus, Deus não deixou ninguém sozinho. No capítulo 16, verso 16, olha o que a palavra de Deus diz. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou a Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão e de nações, e não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Ei, talvez a tua promessa, você está achando que a tua promessa está longe e é muito grande para que você venha receber. Mas Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não te darei somente um filho, mas te darei uma nação, te darei uma multidão, Abraão. Para você saber, Abraão, que eu sou muito maior do que você pensa, Abraão. Meus irmãos, talvez você não tenha a fé que Abraão teve. Mas a palavra diz que se eu e você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus já opera ali. Nunca esqueça, meus irmãos, da promessa. E nunca esqueça que é necessário ter fé para receber a promessa de Deus. Abraão aguardou, Abraão esperou. E Deus deu muito mais do que Abraão aguardava. Abraão aguardava somente o filho da promessa. E Deus está dizendo: Abraão, eu serei contigo. E você será pai de multidão e de nação, Abraão. Abraão aguardava somente o filho da promessa. O que eu e você estamos aguardando na presença de Deus? O que eu e você estamos esperando na presença de Deus? Deus é muito fiel para fazer muito maior do que eu e você estamos esperando, meus irmãos. Deus não vai entregar somente aquilo que eu e você quer. Deus vai entregar coisas maiores. Deus vai entregar coisas melhores. Porque Provérbios diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ei, como assim, irmão Rodrigo? Quem abençoou Abraão com Isaac foi o próprio Deus. O porquê Deus tomaria Isaac e se acrescentaria dores em Abraão? O que eu trago nesta noite? Se Deus diz no livro de Provérbios que as bênçãos dele não acrescentam dores, Deus não vai arrancar nada da tua vida para largar você sofrendo. Deus não vai arrancar nada da tua vida para te deixar no sofrimento. Mas Deus pode tocar para te aproximar dele. Deus pode tocar para que você venha ter momento de intimidade com ele. Deus não queria tocar em Isaac, mas Deus queria tocar no coração de Abraão. Por quê? Porque como poderia um homem guiar uma multidão e uma nação se ele estava valorizando somente uma alma? Se ele estava valorizando somente Isaac?
como ele poderia ensinar uma multidão, como ele poderia ensinar uma nação, se ele tinha se apegado na promessa. Ei, Deus vai te dar a tua promessa, mas cuidado que a promessa pode vir acrescentada, porque para Abraão veio acrescentado. Aquilo que Abraão achou que era impossível, aquilo que Sarai achou que era impossível, Deus deu acrescentado. Deus está dizendo nesta noite, meus irmãos, que a promessa dele ainda está de pé. Deus está dizendo que a providência dele é na vida de cada irmão, de cada irmã. Mas jamais se esqueça do Deus que abençoa. Jamais se esqueça do Deus que fez a promessa. Para receber a promessa tem que estar preparado. Para receber a promessa tem que estar atento. Porque quando o Senhor chamar o teu nome, você tem que estar com as mãos levantadas e dizer: eis-me aqui. Quando olhamos para o livro de Samuel, havia ali um sacerdócio, que era Eli. Mas quando o Senhor está ali chamando Samuel, Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Sempre tem alguém que está atento, por isso recebe a promessa. Quem está atento, quem está com o coração na presença do Senhor, recebe a promessa. Muitas das vezes deixamos de receber a promessa porque estamos desatentos. A palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando olhamos para o livro de Lucas capítulo 20, o Senhor traz uma exortação quando o Senhor está indo para o Getsêmani. O Senhor sobe ali para o Monte das Oliveiras. E o Senhor fala para os discípulos ficarem embaixo, velando com ele. Mas quando o Senhor desce, os discípulos estão dormindo. Talvez o Senhor está dizendo: eu pedi para vocês estar velando comigo. Vocês aguardam a promessa, mas vocês acabam dormindo. Ei, o Senhor está dizendo: vela comigo. No capítulo 22 de Lucas. Mas quando ele desce, ele vê o povo dormindo, ele diz: levanta-te e ora, para que não entreis em tentação. Ei, o Senhor está dizendo ali para os discípulos, está velando com ele e os discípulos estão dormindo. Abraão tinha algo diferente, que Abraão estava atento à voz do Senhor. Talvez você até está atento, mas muitas das vezes está duvidando, está achando que o tempo está demorando muito para a promessa de Deus se cumprir. Mas o Senhor está dizendo que é no dia dele e na hora dele. Se Daniel tivesse desistido daquilo que Deus tinha já preparado para ele, Daniel não tinha recebido. Mas quando olhamos para Daniel, Daniel está ali aguardando que Deus desça de encontro a ele. Daniel é levado para um lugar que para muitos é lugar de dor. Daniel está sendo levado para um lugar que para muitos é um lugar que dá medo, que traz sofrimento. Mas o próprio Deus está permitindo Daniel descer naquele lugar, porque é um lugar que Deus ia honrar Daniel. Talvez este tempo que Deus deu na tua vida é um tempo de Deus trabalhar não somente na tua vida e na tua promessa, mas é um tempo de Deus preparar algo maior e melhor para a tua vida. É o tempo que Deus tem de trabalhar também em toda a sua estrutura, porque Deus, Ele tem o tempo certo e a hora certa. O porquê, irmão Rodrigo? Talvez Deus entregue a promessa nas tuas mãos, no dia chamado hoje. E amanhã você sai da presença de Deus porque você não estava preparado para receber esta promessa. Meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia, por isso é necessário nós meditar na palavra do Senhor. Nós vemos Saul sendo levantado,
o porquê Saul não obedeceu à voz do Senhor. Porque Saul não foi levantado segundo a vontade de Deus. Mas quando nós vemos o rei Davi, ele é levantado segundo a vontade e o coração de Deus. Nós vemos que a descendência de Davi é uma descendência que continua reinando durante muitos anos em Israel. O que eu venho trazer nesta noite, irmão Rodrigo, o que o texto diz, é necessário, meus irmãos, estar aguardando Deus cumprir os detalhes, as promessas, em oração, em obediência, em sinceridade na presença de Deus. Davi é levantado como rei de Israel, mas Davi não recebe, Davi não começa já a fazer aquilo que foi colocado nas mãos dele de imediato. Abraão, aos 99 anos, ele recebe a promessa, mas somente aos 100 anos a promessa se cumpre sobre a vida de Abraão. Irmão Rodrigo, a promessa se cumpriu e Deus entregou uma multidão e uma nação na mão de Abraão. É por isso que Deus demorou 100 anos. Deus planejou durante 100 anos, porque é o tempo que Deus tinha para ensinar como Abraão lidaria com aquele povo. É 100 anos para que Deus trabalhasse no coração de Abraão. É 100 anos para que Deus moldasse a estrutura de Abraão. É 100 anos, porque para muitos 100 anos já não tem mais possibilidades. Mas quando olhamos para Deus, todas as possibilidades estão nas mãos dele. Quando olhamos para o livro de Isaías, capítulo 43, a palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. Quando olhamos para Jó, um grande homem na presença de Deus, Jó diz no verso 2, capítulo 42, bem sei que tudo podes. Ei, se Deus tudo pode, o porquê Ele não pode entregar a promessa com 100 anos? Se Deus tudo pode, o porquê Ele não pode te entregar as coisas acrescentadas e maiores do que eu e você pediu? Talvez você veja aqui nesta noite desanimado, porque a promessa já faz muitos anos. Talvez você veja aqui nesta noite já sem esperança de ter um filho, de ter uma casa, de ter uma esposa, de ter um marido. Mas Deus ainda diz para mim e para você nesta noite: ainda realizo sonhos, ainda realizo projetos, ainda estou na promessa. Mas é necessário, meus irmãos, que eu e você continue. Moriá não é lugar de sofrimento. Moriá é lugar de Deus levantar Abraão. Moriá é lugar de Deus mostrar para Abraão que ele era sobre a vida de Abraão. Moriá é lugar de Abraão lembrar que o Deus que fez a promessa no capítulo 16 era sobre a vida de Abraão. O mesmo Deus que foi no verso 16 do capítulo 16 do livro do Gênesis, é o mesmo Senhor que envia o anjo ali no Moriá para falar com Abraão: Abraão, não precisa mais. Abraão, você já mostrou o amor que você tem pelo nosso Deus. Abraão, aquilo que Deus queria que você fizesse, Abraão, você já fez. Ei, meus irmãos, você tem apresentado diante de Deus aquilo que Deus quer? Você tem entregado na mão de Deus aquilo que Ele tem te pedido? Deus não está pedindo o teu Isaac, mas Deus está te pedindo aquilo que você está achando que é impossível você entregar nas mãos dele. Ei, talvez para você a tua vaidade é impossível de você deixar. Talvez você está achando que o teu marido, que não deixa você vir na igreja, a tua esposa, é um impedimento. Mas não,
É o tempo de Deus. Ele está trabalhando primeiro em você para depois ganhar a tua casa e tua família. Meus irmãos, eu vejo este texto sobre minha vida. Eu vejo este texto sobre minha casa. Durante muito tempo, eu olhava os pregadores, eu olhava as pessoas que traziam a mensagem de Deus. E eu falava, um dia eu quero estar ali. Mas eu achava que era impossível. Mas um dia Deus criou algo dentro da minha casa. E ali estava se cumprindo a promessa de Deus na minha vida. Ali estava se cumprindo o tempo de Deus na minha vida. Levou, meus irmãos, aproximadamente quase 30 anos para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a minha vida. Mas é necessário, meus irmãos, nós aguardar com fé. É necessário, meus irmãos, nós aguardar com esperança. Pois Abraão está olhando para Deus, está confiando. Sarai, a fé já estava abalada. Sarai, a fé já estava se acabando. Por isso ela tentou colocar ali Agar para ter a promessa. Mas a promessa que Deus fez na nossa vida, meus irmãos, ela não vai vir através da vida do irmão. Ela não vai vir através da vida da irmã. Ela vai vir quando eu e você estiver dizendo, como Abraão, eis-me aqui, Senhor. É necessário receber a promessa dizendo, eis-me aqui, Senhor. Abraão está ali, aguardando a promessa do Senhor. Será que eu e você ainda tem fé para aguardar as promessas que Deus fez na nossa vida? Será que eu e você ainda tem fé para aguardar aquilo que Deus prometeu na minha e na tua casa? Meus irmãos, eu tenho a certeza que Deus quer libertar no meio da minha e da tua família. Deus quer curar no meio da minha e da tua família. Deus quer salvar no meio da minha e da tua família. Mas eu e você está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos dizendo, eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que há um profeta, por nome de Isaías. Quando tudo está dando errado, quando as pessoas já não querem mais adorar a Deus, o próprio Senhor desce e fala com Isaías. Isaías, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías estende as mãos. Eis-me aqui, Senhor. Ainda tem homens e mulheres que dizem, eis-me aqui, Senhor. Ainda tem Isaías, ainda tem Samuel, ainda tem Abraão. Ei, a promessa que veio para Abraão, é a promessa que depois vai continuar dando fruto, porque Isaac continua dando fruto depois que Abraão morre. Será que eu e você continua dando fruto? Será que eu e você está ouvindo a voz de Deus que chama, eis-me aqui, Senhor? A voz de Deus que fala, Rodrigo, igreja. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? É necessário, meus irmãos, nós abandonar tudo, pois nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor vai chamar o meu e o teu nome. Não sabemos, meus irmãos. Nós vemos que o Senhor é aquele que nos livra, é aquele que nos guarda, porque sem a presença do Senhor, o diabo já teria nos derrubado. Sem a presença do Senhor, o diabo já tinha nos matado. Nós vemos que o próprio Pedro, que andava com o Senhor disse, Pedro, Satanás pediu para se ir andar com a tua vida. Se não é a misericórdia de Deus, meus irmãos, o diabo já tinha nos destruído. A Bíblia nos mostra isso. Porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo já é do maligno. A palavra nos diz isso, meus irmãos.
Vamos continuar firme como Abraão, esperando a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus, irmão Rodrigo? Ele diz em João capítulo 14, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador. Ele já enviou o Consolador. É o próprio Espírito Santo que está no meio da igreja. Ele te trouxe aqui nesta noite, te guardou, te protegeu, porque você precisava ouvir que a promessa que Deus fez na tua vida, ela ainda está viva. Que a promessa que Deus fez na tua vida, ela ainda está de pé. Mas se você permanecer firme, você vai contemplar o próprio Deus, trazendo a tua promessa. Assim como ele desceu no capítulo 16 para ter com Abraão, e dizer para Abraão, Abraão, eu sou contigo, Abraão. Muito maior do que você tem me pedido e tua esposa tem me pedido, eu te darei. Muito maior do que os teus pensamentos são os meus pensamentos, Abraão. Talvez você está achando que já morreu esta promessa, mas Deus está dizendo nesta noite, eu ainda vou realizar todas as promessas. Eu ainda vou realizar todos os teus sonhos. Deus quer realizar sonhos, igreja. Não desanime durante a caminhada, pois Deus não vai fazer nada que vai te afastar dele. Mas se um dia você estiver esquecendo da promessa, pode ter certeza que ele vai te pedir o teu Isaac, para te trazer para a intimidade novamente. Tenha certeza do Deus que você serve, meus irmãos. Pois é o Deus que veio para nos salvar. É o Deus que veio para nos libertar. É o Deus que veio para nos mostrar o caminho da salvação. E o único caminho está em Cristo Jesus. Deus envia o teu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Exalte o Senhor com as palmas nesta noite. Glória a Deus. Se coloque de pé, se coloque de pé. Se coloque de pé para nós fazer uma oração. Se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos estar orando para que Deus venha alcançar a nossa vida, a nossa família. Irmãos, o obreiro vai estar passando aí e vai estar orando pela vida de vocês, irmão. Eu creio que Deus tem muito mais, porque Deus já disse na palavra. Os obreiros estão cheios da vontade de Deus de orar pela vida de vocês. E eu creio que Deus vai passar curando, vai passar libertando. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui nesta noite. Eu creio que Deus tem maravilha para fazer no nosso meio aqui nesta noite. Ele já colocou a nossa promessa de pé nesta noite. Ele já nos colocou, Ele já nos trouxe aqui para nos colocar cada vez mais de pé. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Jesus querido, Jesus amado, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, Senhor, visita, Senhor, entra por esta porta desta casa de oração. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, toca, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Senhor, se porventura tem alguém angustiado, aflito, se tiver alguém, Senhor, necessitado da tua cura, do teu milagre, da tua libertação, Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, a tua glória, o teu poder, a tua unção sobre esta igreja. Senhor, joga por terra o laço, a opressão, o jugo, Senhor. Joga por terra, Senhor, a barreira, a opressão de Satanás. Espírito Santo de Deus, Senhor, a igreja pede a libertação das almas, Senhor. A igreja pede, Senhor, a cura, Senhor, das almas, Senhor. Senhor,
repreenda, Senhor, este demônio, ó Pai. Repreenda, Senhor, as pombagiros, tranca-rua, Senhor. Repreenda, Senhor, toda a linha de Exu, Senhor. Vai queimando, ó Pai, todo o trabalho levantado na mata, na cachoeira, na encruzilhada. Vai queimando, Senhor, todos os trabalhos oferecidos, Senhor, sobre os cemitérios, ó Pai. Senhor, entra com a grande libertação, Senhor. Entra, Senhor, restaurando os lares, as famílias. Entra, Senhor, dando, Senhor, o grande livramento, ó Pai. Liberta, Senhor, o cativo, o oprimido, Senhor. Entra, Senhor, queimando as magias negras, ó Pai. Senhor, nesta noite nós pedimos, Senhor, queima, Senhor, queima, Senhor. Vai queimando, ó Pai, vai queimando, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, entra com a grande libertação, ó Pai. Senhor, a glória não é do homem, não é da mulher, Senhor, mas a glória é tua, Senhor. A igreja, os servos são teus, ó Pai. Senhor, nós podemos ver que aonde o Senhor passava, Senhor, havia cura, havia libertação, ó Pai. Senhor, entra, Senhor. Senhor, assim como o Senhor entrou em Gadara, Senhor. Senhor, se tiver algum demônio, ó Pai, oprimindo alguma vida aqui nesta noite, Senhor. Senhor, joga ele por terra, ó Pai. Senhor, as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão contra a tua igreja, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vai queimando, Senhor. Ori canta lavassuri me canta lavassou. Espírito Santo de Deus, vai queimando, ó Pai. Liberta, Senhor, o cativo, o oprimido nesta noite, ó Pai. Senhor, nós oramos pela cura, pela libertação das almas, Senhor. Senhor, não pode, Senhor, Satanás permanecer de pé, Senhor. Não pode, Senhor, o diabo, Senhor, continuar oprimindo esta vida, ó Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor já tem movido as tuas mãos sobre este lugar, ó Pai. Senhor, o Senhor é fiel para curar, para libertar, Senhor. Senhor, a tua palavra nos diz, ó Pai, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará, Senhor, que o Senhor é Deus nos céus, Deus na terra, Senhor. Joga por terra, Senhor, as barreiras, os laços, Senhor. Queima, Senhor, os demônios que se encontram, Senhor, na mata, na encruzilhada, no cemitério, ó Pai. Queima, Senhor, este demônio que está na linha de trem, na beira da praia, Senhor. Vai queimando, ó Pai, este demônio que está debaixo, Senhor, desta cama, dentro desta casa, Senhor. Queima, Senhor, a obra oferecida, ó Pai. Senhor, entra dentro dos terreiros nesta noite, Senhor. Senhor, se tiver o nome de alguma irmã, de algum irmão, ó Pai, levado ali, Senhor, oferecido a Satanás, Senhor. Senhor, queima ele nesta noite, ó Pai. Senhor, arranca o nome deste homem, desta mulher, Senhor, pois o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, ó Pai. O Senhor é santo, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu creio, ó Pai, na tua providência neste momento, Senhor. Eu creio, ó Pai, na tua restauração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, tem alguém que sentiu arrepios, alguém que sentiu alguma coisa e quer vir aqui na frente, receber uma oração? A igreja estará orando, irmãos. É Deus que cura, é Deus que liberta. Tem alguém enfermo, tem alguém que está passando por momentos de enfermidades, vem aqui na frente, irmão. A igreja vai estar orando pela tua vida. Glória a Deus. Tem alguém, irmãos?
Tem alguém que nesta noite ouviu a palavra do Senhor e quer entregar os seus caminhos ao Senhor? Tem alguém? Tem alguém que quer servir o mesmo Deus que Abraão estava servindo? Tem alguém? Tem alguém que saiu dos caminhos do Senhor e nesta noite quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Se estiver, se aproxima do altar, meus irmãos. É Jesus que cura, é Jesus que liberta. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Os homens somos eu e você, e Jesus é o libertador de Israel. Ele veio aqui nesta noite para libertar. Não tem ninguém que quer entregar os caminhos ao Senhor. Não tem ninguém que quer receber uma oração nesta noite. Pastor, tem oportunidade? Receba o servo do Senhor com palmas nesta noite, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Podemos orar mais um minuto? Ninguém? Então vamos dar início à vigília agora. Amém? Quero ler um texto aqui com os irmãos, continue de pé, de breve, só para a gente dar início a mais uma oração, louvado seja Deus. Livro de Mateus capítulo 10, verso 1, depois nós estaremos lendo o verso de número 6. Gosto muito desse texto muito que a gente já orou muito nas casas sobre essa palavra. Diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O verso 6 diz: mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O Senhor Jesus, Ele deixa uma ordenança, que é de graça aquilo que vem da parte dele. O que o Senhor nos oferece é cura, libertação e uma vida eterna. Não tem como a gente morar com Jesus se nós não estivermos limpos. Doente não vai para lá, é curado. Oprimido não vai para lá, é liberto. Jesus, Ele é especialista nisso. Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor faz grandes obras, ao qual nós mesmos não podemos nem imaginar. Não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes, mas o Senhor sabe. Não sabemos o que vamos passar na semana que vai dar início, mas o Senhor sabe e tem preparado o livramento para nós. Glória a Deus. Mas para alcançar esses livramentos é através de oração. E temos que crer e temos que ter fé para isso, para poder pedir ao Senhor e a resposta vem. Então nós não podemos, irmãos, algo que cada um de nós temos, nos envergonhar. Às vezes nos envergonhamos e não podemos. Irmãos, devemos ser audaciosos quando se trata das coisas celestiais. Audaciosos ao pedir, ao crer, até mesmo na fé. Não ter uma fé pequena, mas ter uma fé grande. Não olhar, irmãos, assim, mas olhar assim. Tem muita gente que olha só para frente, olhe para cima. É de lá que vem o socorro. Irmãos, eu quero fazer uma breve oração. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e estender tuas mãos. Isso. Fecha os teus olhos, estende tuas mãos. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, a cada alma que aqui está presente, que o Senhor conhece o oculto, profundo, o escondido, e nada passa despercebido aos teus olhos. Senhor, que vê todas as coisas em todos os lugares. Deus onipresente, Deus onisciente que conhece tudo. Senhor, se cada um que aqui entrou, Senhor,
se cada família que eles representam, se aonde eles passaram, Senhor, houve algum mal, algo foi feito, Pai, é no teu nome, Senhor Jesus, que eu quero pedir o livramento para estas almas. Senhor, o diabo tem se levantado para oprimir, ele tem enviado espíritos imundos, Senhor, para manter em cativeiros, mas fiel é o Senhor nosso Jesus para romper os grilhões do diabo. Fiel é o nosso Senhor Jesus para tirar de dentro, Senhor, do coração e da alma a angústia, a tristeza. Fiel é o Senhor para restaurar este lar, esta família, para restaurar a saúde, a paz dentro daquela casa. Senhor, nessa noite os espíritos que têm oprimido em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, aonde eles estão operando, Satanás, aonde você opera, aonde tu tem reinado, há poder no nome de Jesus para te repreender aqui agora. Há poder no nome de Jesus para lançar por terra todo projeto diabólico. Aonde nomes foram levados na encruzilhada, nas matas, nas cachoeiras, nos mangues, em nome de Jesus serão tirados. Senhor, envia teus anjos em socorro a esta alma, aonde o nome, a foto, a roupa foram levadas e apresentadas a entidades, aonde foi colocado, Senhor, ali, Senhor, para receberem notícias, Senhor, ruim, para receberem espíritos, para andarem no encalço, aonde houver pessoas, Senhor, que estão acompanhadas de espírito, fiel é o Senhor para revelar e para repreender e amarrar esses demônios, em nome de Jesus. Senhor, aquele, Senhor, ao qual estiver nesta casa hoje, se estiver qualquer opressão, Senhor, põe tuas mãos santas agora, Senhor. Pai, não deixa, Senhor, sair daqui, Senhor, carregado e oprimido. Não deixa sair daqui com maldição. Não deixa sair daqui com a vida amarrada. Em nome de Jesus, Senhor. Mas sairão daqui libertos, porque fiel é o Senhor. Senhor, que cada corpo agora, se houver um mal, Senhor, Pai, em nome de Jesus, direcionado pelo Teu Espírito, Senhor, eles não ficarão escondidos. A igreja diz amém? Amém. Aleluia. Preste atenção. Vai tudo bem? Alguém fez uma pergunta. E o outro disse, vai tudo bem, o único problema é que o filho estava morto. Ei, nós temos pouco tempo. Vou resumir o que o pregador disse essa noite. O que você espera, o que você procura não está na minha mão, mas está na mão do Senhor. Então vou te convidar a vir aqui à frente. Irmãos, grande é o livramento que Deus dá. Grande. Tem gente aqui oprimida. Tem gente aqui na dúvida. Sai do teu lugar, vem para cá. Tem mais gente aqui. Tem macumbaceiros aí, irmãos. Teve gente, diz o Senhor, que sentiu no seu corpo uns tremendo, uns formigando. Quer continuar aí no seu lugar? Aquilo que você não está encontrando dentro da tua casa, a paz que você está procurando, eu te garanto que Jesus tem para dar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês sabem quem é Jesus?
Você sabe quem Ele é? Ele é a pessoa mais maravilhosa que existe. É o homem mais corajoso que eu conheço. Ele enfrenta o inferno inteirinho, irmãos, só por uma alma. Irmãos, quantas vezes eu vi legiões ajoelhando quando falo o nome dele. Ele é o mais valente. Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor, de honra. Ele é o único que pode mudar a tua história, ajudar a tua casa. Ele é o único que desfaz a maldade sem cobrar nada. Ele é o único que te ama sem esperar nada em troca de você. É um amor, irmãos, que não tem como a gente mensurar. Muitas das vezes, nós não enxergamos o amor dele, mas buscamos o favor dele. Eu quero deixar um alerta para vocês. Eu já vi muita gente sendo curada, sendo liberta, tendo a vida restaurada, projetos reconstruídos, e esquecer da pessoa que fez, Jesus. E esquecer dele. Mas há poder no nome desse Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu me lembro que quando eu abria culto, a gente cantava uns corinhos. E faz dias que eu sinto no coração. Mas eu para corinho, para louvor, irmãos, eu esse dom não tenho não. Mas eu acredito, como dizia minha esposa, por que você ri no altar? Eu falo, porque o Deus que eu sirvo traz alegria, o Espírito que habita em mim traz felicidade, não tem como ficar triste, irmão. Irmãos, quando você vê, irmão, não tem a pessoa que tem o Espírito, se você tem o Espírito Santo, irmão, não dá para não ser feliz. Amém? Amém. Vamos louvar um corinho? Quem crê que o Senhor já está operando? Desde o início do culto, irmãos. Já está operando, já está acontecendo obra tremenda. Se eu te falar que as trevas já estão tremendo, que os espíritos imundos já estão vibrando lá do outro lado e sabendo que já perdeu a guerra. Já perdeu, irmão, já perdeu. Sim ou não? Sim. Aleluia. Então vamos lá, meus irmãos. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. O diabo pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Põe um anjo aqui, Senhor. Põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor. Põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Andarase calamas orianda. Amarasé. Sai da casa dela, sai. Sai de lá. Espírito de depressão mandado lá naquela casa em nome de Jesus. Sai de dentro da casa dela agora. Agora. Em nome de Jesus.
Sai de dentro do quarto. Sai de lá. Você que quer pôr tristeza nela, angústia. Irasure. Você que chegou, que está aí fora. Queima ele. Você vai pegar o que é teu. Vai sair da vida dela. Aquele que te mandou, em nome de Jesus, seja convertido pelo Espírito Santo. Olha para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa alma pertence a Jesus Cristo. Toda luta, toda batalha, para prejudicar, para atrapalhar, todo o trabalho feito. Há 15 dias atrás, levantaram trabalho. Há 15 dias atrás, levaram oferendas no terreiro. Mas há poder no nome de Jesus para desfazer. Tudo que receberam naquele terreiro, todo o trabalho oferecido naquele lugar, para amarrar a vida dela, para mandar vocês aí, em nome de Jesus, começa a ser desfeita agora. Arada Kendara Sebe, Oramaya Se, Remaso, Enara Kamaya Surianda. Pula para fora, pula. É em nome de Jesus. Você foi mandado para oprimir, para ela tirar a própria vida dela. Pula para fora. Em nome de Jesus. Não adianta se esconder. Queima ele, Jesus. Queima ele. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. São 3. Queima os 3, Jesus. Sai do terreiro, Jesus. Agora é uma hora. Yeshua. Você também. Sai do terreiro. Cai por terra. Em nome de Jesus. Pode cair por terra. É uma ordem, em nome de Jesus. Não adianta esconder, não. Asore Kandara Sébia. Arade Kandara Sébia. Está amarrado, em nome de Jesus. Aqui não. Enaraso. Que os anjos do Senhor amarrem esse espírito imundo. Shinaria Mandara Sébia. Quantas vezes vim? Quantas vezes Jesus te... Está chegando o tempo e vocês não vão impedir. Está chegando o tempo e vocês não podem fazer nada. Da onde vocês vieram tem mais. Mas da onde vem a ordem, tem um que manda lá em cima, aqui, onde vocês Glória a vão. Deus. Pega tudo que é de vocês. Em nome de Jesus. Pode manifestar, Yeshua. Vai buscar o que é teu. Pega teus espíritos mandados. Vai lá buscar o que é teu. Tira da casa. Pode tirar daquele terreiro o nome dela. Em nome de Jesus. Vai desarriar da vida dela hoje. Vai ter que sair em nome de Jesus. Aqui não. Vai pegar. É uma ordem em nome de Jesus. Vai lá tirar, vai. Tira o nome do terreiro. Tira toda a tua urucubaca que está escondida. Assim, do jeito que vocês põem, vocês também tiram. Fiel e maior que vocês é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. E candas ore. Andaras erema. Emandas ebenaracas orimandar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
E camaias. Aleluia. Olha para mim, filho. Camandurinas nare. Tem uma foto tua apresentada. Há uma roupa sua que também está neste lugar. Mas há poder no nome de Jesus. Espírito que recebeu a foto e recebeu a peça de roupa íntima dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você recebeu isso, aonde foi levado. Há poder no nome de Jesus para te repreender agora. Sandara Sébia, Senhor, manda um anjo teu lá. Orada Kendara Sébia. Fere esse espírito onde ele estiver, em nome de Jesus. Tira o nome dela de lá. Todo o trabalho colocado na vida desta jovem, Senhor, desfaz e tira lá agora. Uremas, ore. Põe a mão nas costas dela, obreira. Em nome de Jesus. Espírito imundo. Em nome de Jesus. Espírito imundo. Eu te repreendo agora. Não adianta se esconder. Cai por terra. Cai por terra em nome de Jesus. Todo o teu trabalho está sendo destruído. Pode cair por terra. Ela vai sair daqui sem vocês no caminho dela. A igreja diz assim: queima ele, Jesus. 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 Vai queimando, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Há poder no nome de Jesus, vai sendo repreendido e amarrado. Queima ele, Jesus. Queima ele. Aonde tiver e o que tiver, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Aradeira, Maia, Sebe. Trabalho está lá na mata. Queima ele, Jesus. Tira. Anjo, tira o nome dessa jovem de lá. Uramaia, Sébia. Não. Solta aí, ovelha. Levanta o corpo dela. Levanta o corpo dela. Você vai sair da vida dela é hoje. Gabriel, é em nome de Jesus. Araderase, Candarasébia. Fere ele. Vai tirar sim. Tira o nome dela de lá agora. Em o nome de Jesus. Agora. Remasure, Candarasébia. Acorrenta ele. Amarra esse espírito agora. Em nome de Jesus. Está amarrado. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Não, ela não. Olha para mim. Quem é você? Olha para mim. Olha para cá. Quem é você para dizer não? Pega o que é teu. Agora é uma ordem. Pega tudo que você recebeu. Ela vai sofrer. Pelo caminho que você veio. Você vai voltar. E quem mandou você, em nome de Jesus, vai ser convertido pelo Espírito Santo. Seja macumbeiro, feiticeira, seja qualquer um que tem mandado vocês aí, vai ser convertido em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito imundo, pega a tua bagagem. A igreja de Cristo te ordena, em nome de Jesus, sai! 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 Ei, Yeshua, levanta a cabeça. Olha para cá, olha. E Candara serve aqui no altar, vem. Aqui. Levanta a cabeça dela. Pegou o que é teu.
Snaruanenarie sinamandara sébia. Recandara sébia. Você e os outros dois que estão contigo, amarrado, um entrelaçado no outro. A igreja de Cristo ordena: espíritos imundos, em nome de Jesus, sai! 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 Aleluia! Preste atenção. Aproxime mais aqui. Vem aqui, irmãos. Vem aqui. Vem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Há um texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede operar de Deus. Glória a Deus. E toda vez que Deus opera, é por amor de uma alma. Vem aqui, filho. Encosta mais aqui. Encosta mais aqui, vem. Aqui, vem. Aqui no altar agora, em nome de Jesus, é uma ordem. Aqui. O anjo que está na igreja, mete a espada nesse espírito, coloque ele aqui na frente do altar. Aqui, vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui. Andarasore. Emanda, está amarrado em nome de Jesus. Pega o que é teu na vida desse menino. Solta as mãos dele, solta. Uma ordem em nome de Jesus, solta as mãos agora. Ei, olha para cá, Exu. Olha para cá. Olha para cá. Levanta a cabeça e olha. Levanta a cabeça e olha. Oriandas, Oremandei. Ramakamaya Surianda. Abra os olhos dele. Maranda e Kamaya Sebe. Olha para cá, olha. Olha para cá. Diz a palavra de Deus que os olhos é a janela da alma. Andonado mande ramadirase. Ou você abre ou ele vai ser aberto. Na suricandase. Legião manifesta. Um por um, pode manifestar a legião. Genaro Camara Sébia. Pode manifestar aí, legião. Enara Sore Camaya Mandara Sébia. Os anjos do Senhor te acorrente. Um por um. Guerrear. Do primeiro ao último, do maior ao menor, maior que vocês é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Fiel é o Senhor, e como foi pregado hoje, a promessa é dele, a palavra é dele, a honra é para ele, a glória é dele. Aleluia, glória a Deus. Alandara Suriamaya Sébia. Onda que dará Sébia. Diz meu Senhor que tem mais ainda. Aonde tiver escondido, saia uma ordem. Pode vir para cá. Tudo que tiver acesso a esse corpo, sai da onde tiver e pode manifestar aí agora. Maior do que todos é Jesus. Aleluia. Maior do que todos vocês é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adorasuri. Uramadi Kandarase. Aleluia. Ina Calavasurian. Remanda Kendarasébia. Aí, ó. Arasurecamaya Sébia. Essa guerra não é minha, não. O Senhor disse que nessa luta nós não havemos de pelejar. Acamantorea Sébia. Pega o que é teu. O mais forte que tiver aí, arranca tudo que for dos mais fracos. É uma ordem em nome de Jesus. Pega tudo. Tudo que vocês esconderam, toda a magia, tudo que vocês amarram, tudo que está riado.
tudo que foi oferecido, tudo que foi pago, de maior ao menor, vai pegando tudo agora, em nome de Jesus. Essa alma não te pertence. Maior é os projetos de Jesus na vida dele do que o teu, Satanás. Pega tudo que é teu agora. Presta atenção. No terreiro tem pai de santo, mas na igreja tem filho do santo do santo. Queira ser filho, irmãos. Santo é Jesus. Fiel é o nosso Senhor Jesus. Acabou para vocês aqui. Por um caminho vocês vieram, por 7 vai voltar. Vai voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Vai sair da vida dele, vai tirar a fraqueza que colocaram nele, as angústias. E outra, espírito de tranca-rua que está aí no meio, que tem fechado e trancado a vida desse menino. Você vai deixar os caminhos e as portas que você trancou, o Senhor abrirá portas novas na vida dele. E não há quem possa impedir o agir de Deus. Tem gente que não acredita. Olha lá. A Bíblia diz a verdade. Jesus é a verdade. Jesus, glória a Deus, é a verdade. Por isso a importância de orar e pedir ao Senhor. Pode estender tua mão? Estende tua mão aí. Toda a igreja. Nada aqui te pertence, espírito imundo. Ele é fraco. O mais fiel e forte é Jesus para dar vida e direcionar os caminhos. Mais forte do que ele, do que vocês, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E calavaia séria. Nós sem a presença de Deus é nada. Nós sem a presença do Espírito é fraco. Mas na presença do Espírito, ele diz a palavra que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor, e é sobre a palavra do Senhor que o homem fraco se torna forte, porque não é pela nossa força, mas é na força de Jesus Cristo. Acabou para vocês. A todos diz assim: a igreja de Cristo, ordena todo espírito imundo, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. O último, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Recebe, filho, o teu livramento. Dá um abraço nele, obreiro. Glória a Deus. Tem 3 pessoas aqui que a luta está grande. Aquele dia você se escondeu, né? Mas aqui não. Há poder no nome de Jesus. Está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Tem mais 3 escondidos. Sai da encruzilhada, vem para cá, vem. É uma ordem em nome de Jesus. Cai por terra aqui, cai. Cai por terra em nome de Jesus, os 3. Remadara sorecandara sébia, em nome de Jesus. Oraya siviadara sébia, oramandara camaya so, e candasuri mindai. Pode tirar, obreiro. Vem aqui, obreiro. Pode tirar isso aqui. Segura aí, obreiro. Pode, esconde isso daí, obreiro.
Alá, Sorecandara, Seba, já caiu. Alá, Deremaia, Sou. Daqui. Para muitos de vocês, parece nada, né? Vocês estão vendo o que é isso? Há um só Salvador. Há um só Senhor, Jesus. Há um só. Para muitos não é nada. Isso aqui vocês não vão ver no YouTube. Nós não vamos colocar isso. Nós não discutimos religião aqui. Nós ajudamos almas. Nós não cobramos para ajudar almas. De graça recebemos. De graça damos. Esse é o Evangelho de Jesus. Aparentemente o homem está ficando normal. Vou mostrar para vocês. Põe de novo, Breno. Olha lá. Olha lá. Às vezes a gente diz assim, tem nada a ver. Olha lá, amarrando a vida dele, ó. Aí, ó. Amarrando a vida do homem, ó. Quando se busca em Jesus, não se busca em outro lugar. Quando se crê em Jesus, não se crê em outros. É em Cristo. Tire dele, obreiro. Fiel é o Senhor. Isso aí, ó, tá vendo? Ó? Um homem inteligente é outra coisa, né? Ó. Ele está acostumado a tirar, né, irmão? Faz tempo, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Segura aí, obreiro. Aleluia. Diga assim: Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele ama, irmão. E Ele ama, irmão. A tua alma. A tua alma. Inaramaia de Candara Séria. Ó, os três que estão andando aqui dentro da igreja aqui, ó. Queima eles, Jesus. Queima eles. Queima, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, vai queimando, Jesus. Vai queimando. Vai mandando fogo. Ó, pombageira. Pombageira que está dentro da casa dele. Queima, Jesus. Pombageira pro nome de Maria Padilha, dentro daquela casa. Queima ela lá, Jesus. Manda fogo. Senhor, manda fogo. Fogo que está na igreja, Senhor, faz descer lá na casa dele. Queima ela lá, Jesus. Queima ela lá. Vocês vão pegar tudo que é de vocês. Vai deixar a vida desse homem. Vai sair dos caminhos dele. E mandar a séria. Em nome de Jesus. Pombageira. Pombageira, está dentro daquela casa. Em nome de Jesus, sai de lá. Pode vir para cá agora, é uma ordem. Vem para cá agora, em nome de Jesus. Daramara sépia. Aí, ó. Já chegou aqui, ó. Ele candara sépia. Chegou, ó. Chegou. Iramaia sébia. Se os obreiros soltar, escandaliza o varão. Vocês entenderam, né? Irmãos, aqui a gente não segura. Sabe por quê? Diz a palavra que isso é trabalho dos anjos. Jesus, Ele dá ordem. Nós servimos a Ele. Diz assim: todos os irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda feitiçaria Na vida deste homem. Está sendo quebrada agora. Espíritos imundos. A igreja de Cristo. Ordena. Em nome de Jesus. Sai. 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 Recebe o livramento, varão. Dá um abraço no obreiro ali. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar por você, moça. Se preocupa não. Aleluia. Glória a Deus. Bebezinho bonitinho, né? Aí cresce, viu, mãe? Cresce, viu, pai? Se preocupa não. Abre a sua mão.
Isso, deixa aí. Fiel é Deus. Se preocupa não, mulher. Preocupa não. Fiel é Deus para dar livramento. Fiel é o Senhor para fazer grandes obras. E fiel é o Senhor para poupar tuas lágrimas. O Senhor me mostra você chorando. E é pouco não. Você está com o rosto todo molhado. Não é esse rosto que está sorrindo. Mas por dentro o Espírito Santo de Deus já está mexendo aí. Aleluia. A angústia é grande. O Senhor diz para mim que os teus sonhos não se realizam. Tem muitos sonhos. Quando você olha para dentro da tua casa, o sonho da casa é um sonho que não realiza. Mas o Senhor diz para mim que por várias vezes Ele já tem te chamado. Ele tem enviado pessoas para te chamar por um caminho estreito, para servir alguém que é fiel. E muitas das vezes você disse não para a igreja. Aleluia. Mas fala para ela. Quem te trouxe aqui é santo. Quem te trouxe Glória aqui é fiel. a Deus. O nome dele é Jesus. Aleluia. Ei, Jesus. Teu nome está amarrado, moça. E a amarração que fizeram, você nunca ia ter nada. Nunca ia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nunca ia. Isso está no... Oh, Jesus. Porque quando a gente encontra Jesus, mudou o caminho. Quando encontra a presença do Senhor, mudou a história. No caminho, irmão, é uma coisa. Quando encontra Ele, a história vai mudar. Aleluia. Eu creio, já vi muita vida mudar. Eu já vi o improvável se tornar cristão. Aleluia. E fiel é o Senhor para fazer isso. E quando você está aqui com a mão estendida, eu escuto o Espírito Santo dizer que já está sendo desfeita a obra que fizeram. Por 2 vezes, você teve teu nome levado na bruxaria. Por 2 vezes. Aleluia. Uma vez, eles te levaram à beira da morte. A segunda vez, o Senhor diz que te levaram à beira de uma depressão. O sofrimento foi tanto que era só lágrima. Como se nada mais fosse dar certo. Como a gente olha e fala, está tudo perdido, acabou tudo. Mas aí vem Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai quebrando maldição. Vai quebrando agora toda a obra do diabo, desfazendo, Senhor, todo o projeto das trevas. Senhor, desde a infância até o dia chamado hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando, Senhor, da vida dela, sobre tudo que fizeram. Todo o projeto do inimigo. Senhor, todo sonho que foi frustrado. Toda obra, Senhor, que eles fizeram, Senhor, para oprimir a casa, a família dela. Pai, para tirar a alegria do coração dessa mulher. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que não seja as minhas, mas tuas mãos agora. Senhor, começa a reescrever a história dela, Senhor. Pai, ajuda ela a ter mais fé, ajuda ela a buscar, livra ela e a família de todo perigo, entra com a providência, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A igreja diz assim, irmã, em nome de Jesus, tudo que fizeram, contra a sua vida, Jesus desfez esse mal agora. Há uma porta se abrindo na tua vida hoje. Há uma porta se abrindo na tua vida hoje. Eu costumo dizer uma frase, e muitos não entendem ela. Tu pode ser fiel. Eu vou liberar uma palavra não minha, do Senhor sobre a tua vida. Ele vai mudar a tua vida.
Preste atenção. Eu escuto assim do Senhor. Se andar nos caminhos de Jesus, a partir do dia chamado hoje, a tua história ela começa a mudar. Entenda uma coisa. Eu vou trazer um testemunho verídico. A nossa irmã Mônica começou a andar nos caminhos do Senhor e não era como crente. Ela só vinha e visitava. Hoje ela ora por vocês. Andar é se dedicar e acreditar na mudança. Quem faz a mudança é Ele. Então somente te esforça. Tem de bom ânimo. Josué estava se sentindo um derrotado, um fraco. Josué olhou para aquele povo todo e falou: Senhor, eu não sou Moisés, não tenho essa força, não consigo. Até que ele ouviu: tem de bom ânimo, levanta, caminha, medita na palavra. Quem vence guerra não é homem, é Deus. Aleluia. Quem muda história não é homem, é Jesus. Então saia daqui esta noite, porque haverá uma grande mudança no teu lar. Se tu guardar o que está sendo dito hoje, recebe em nome de Jesus. Abre a mão. Aleluia. Santo é Jesus, fiel é Jesus. Senhor Deus, vem com tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida da nossa irmã. Toda opressão, Senhor. Fiel é o Senhor para livrar agora. Tira, Senhor. Livra. A igreja diz assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta alma Hoje é abençoada. é abençoada. Ela recebe o livramento de Jesus. Amém. Toda opressão contra a tua vida, o Senhor já tirou. Aleluia, glória a Deus. Encosta o restante dos irmãos aqui. Aleluia. Pastor, irmãos, eu olho, o Senhor fala. Eu olho, o Senhor diz: olha, ali tem uma macumba, ali não tem. Olha, aquele ali está oprimido. Aquele ali precisa disso. Não é eu quem faço, irmãos. É Jesus. Eu só sou o vaso na mão do oleiro. E glória a Deus, eu vou morrer. Eu vou embora. Em nome de Jesus. Eu vou embora, irmãos. E eu vou com Jesus. Eu estou esperando o meu dia chegar. Todo mundo quer ir, né? Tenha certeza, busque tua salvação. Fiel é o Senhor. Aleluia. Preste atenção. Glória a Deus. Aleluia. O que, irmão? Dá um abraço em você. Desiste não. Para não. É isso que o Senhor manda dizer para ti: desiste não. Para não. Às vezes você está querendo fugir de tudo. Não para. Não desista de nada. Tudo que Deus deu é porque o Senhor conhece a capacidade da pessoa. Tudo que o Senhor colocou de obstáculo, Ele sabe que vai ter condição de passar. Eu escuto e te digo: segura na mão dele, ele vai passar contigo. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo um demônio bravo, moço. Rapaz, mas tá bravo. Aleluia. Vem aqui. Ele tá bravo. Mas mais valente do que ele é Jesus. Aleluia. Sabe por que ele tá bravo? Porque você saiu daqui determinado e cumpriu o desejo que está no coração. Jesus, Senhor, que cura, que liberta. Senhor,
que confirma livramento sobre as almas, que amarra os demônios, que joga as enfermidades por terra, é o Senhor Jesus. É o teu nome que é glorificado nesta noite, Senhor. Ah, Jesus amado, essa entidade que está revoltada, Senhor, que está brava com esta alma, que está fazendo de tudo para destruir ele, Senhor. Oh, Jesus amado, vai libertando agora. Faz cair por terra, liberta, Jesus. Tira do caminho dele este mal, este perigo. Que ele venha sair daqui hoje fortalecido, Senhor. Espírito Santo de Deus. Senhor, não com a minha, mas com tuas mãos, Senhor, toca, Senhor, na alma. Tudo o caminho, Senhor, por onde vem esses espíritos imundos. Senhor, todas as brechas, o Senhor é fiel para fechar agora. Para dar um escape para esta alma hoje, Senhor. Ao voltar para casa, Senhor, não mais oprimido, não mais cansado, mas fiel é o Senhor para quebrar grilhões, para repreender, Senhor, agora. É em o teu nome, Jesus. Todo projeto do diabo, Senhor, todo projeto de pôr grilhão na alma dele, de aprisionar ele, Senhor, é desfeito em teu nome hoje, Jesus amado. Senhor, eu declaro soltura sobre esta alma, eu declaro liberdade sobre esta alma, Pai, para que ele venha te adorar, para que ele venha conhecer os teus caminhos, a tua palavra, Senhor. A igreja diz assim: todo projeto do inimigo, foi cancelado, em nome de Jesus. Recebe, meu filho, teu livramento em nome de Jesus, amém? Aleluia. Os irmãos que estão aqui, aleluia, abram as mãos. Pai querido, Senhor, eu oro, Senhor, pela cura agora. Eu oro pela cura divina, Pai. Que o bom Espírito Santo de Deus vem tocando, Senhor, sobre esses corpos que aqui estão. Vem libertando, Senhor. Tirando, Senhor, espíritos de enfermidade. Espíritos mandados para colocá-los enfermos. Senhor, Tu és fiel, Pai, para pôr as Tuas mãos, Senhor, do alto da cabeça e repreender até as plantas dos pés, Senhor. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Enfermidade que foi mandada para assolar, há poder no nome de Jesus para te repreender agora. Em nome de Jesus, desarraiga do alto da cabeça a planta dos pés. Senhor, livra agora de toda obra do inimigo. Livra agora, Senhor, de todo projeto do maligno. Confirma, Senhor, a tua bênção e dá vitória para eles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eita glória. Jesus. Se tiver um 100 para orar, o pastor fica de pé, né? É, Pai amado. Irmãos, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Antes de encerrar, quero deixar um comunicado para os irmãos. Sexta-feira que vem é o encerramento desta campanha. Vai estar conosco o pastor Luiz Ricardo. Quem conhece o pastor Luiz Ricardo aqui? É uma bênção, um vaso usado na libertação. Tá? Vai estar aqui presente, pregando e trazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Convide uma alma, irmão. Convide alguém, mas não alguém crente. Convide alguém que está perturbado. Convide alguém, irmão, que você sabe que anda endemoniado para a rua, doente. Convide essas pessoas, irmão. Fala: Jesus, eu vou levar alguém lá, Senhor. Mas o inimigo não quer deixar. Manda teus anjos para levar aquela alma. E essa alma vai vir. Jesus vai fazer a obra. E o melhor de tudo, você vai estar aqui, você vai ver a cura, você vai ver a libertação, você vai ver o milagre que Jesus vai fazer, irmão. Eu creio, irmão. Nós vamos estar orando junto e Deus vai operar. Porque operar não é do homem, é de Deus, é de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nosso irmão Rodrigo vai estar fazendo a oração da fé e fazendo o término do culto.